Meu nome é Mariana, tenho 34 anos, e durante 3 anos vivi a maior mentira da minha vida. 3 anos descobrindo que o homem que eu amava estava me roubando, me traindo e planejando me deixar sem nada. Mas sabe qual foi o maior erro dele? Subestimar a contadora que se casou com ele. Quando descobri que Ricardo estava desviando dinheiro da nossa empresa familiar e ainda por cima mantinha uma amante em um apartamento que eu estava pagando, algo dentro de mim simplesmente se quebrou. Mas não foi uma quebra desesperada, sabe? Foi uma quebra fria, calculada. Foi o momento em que a Mariana apaixonada morreu e nasceu a Mariana estrategista. Ele não fazia ideia de que eu sabia. Continuava chegando em casa, me beijando na boca que beijava outra, me abraçando com as mesmas mãos que tocavam outra mulher. E eu sorria, fazia janta, perguntava sobre o dia dele, porque cada sorriso falso era um tijolo a mais na parede que eu estava construindo ao redor dele. Vocês querem saber como é descobrir que seu marido de 8 anos está te roubando? É olhar para os extratos bancários da empresa que vocês construíram juntos e ver transferências misteriosas. É ver seu próprio dinheiro sendo usado para pagar o apartamento da amante dele. É descobrir que ele falsificou sua assinatura em documentos de empréstimos que você nunca soube que existiam. Mas sabe o que é pior? É descobrir que eles já estavam planejando como dividir seus bens quando vocês se separassem. Sim, encontrei as conversas no WhatsApp dele. Encontrei os planos deles. Encontrei tudo. Naquele momento, sentada no escritório de casa, com as mãos tremendo segurando o celular dele, eu tinha 2 opções: explodir ali mesmo ou jogar o jogo dele melhor do que ele. Escolhi a segunda opção, e foi a melhor decisão da minha vida. Durante 3 longos anos, eu me transformei na esposa perfeita por fora e na detetive mais meticulosa por dentro. Cada documento que ele assinava, cada transferência que ele fazia, cada mentira que ele contava, eu documentava tudo. Sem ele saber, eu estava construindo o caso mais sólido da minha vida. O caso que destruiria completamente a vida dele. Porque não se brinca com uma contadora apaixonada. E definitivamente não se rouba de uma contadora que virou sua inimiga. Hoje, 3 anos depois, enquanto Ricardo acorda em um apartamento alugado, sem empresa, sem dinheiro e com uma dívida gigantesca com a Receita Federal, eu acordo na nossa antiga casa, que agora é só minha, tomando café e planejando as próximas aquisições para a empresa que agora é 100% minha. Esta é a história de como a paciência e a inteligência venceram a ganância e a traição. É a história de como 3 anos de fingimento resultaram na vingança mais doce que alguém pode imaginar. Se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, você acredita que quem planta traição, colhe consequências. E se você quer ver como uma contadora transformou 3 anos de dor em 3 anos de estratégia, se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa história vai te mostrar que a vingança, quando bem planejada, é um prato que se come muito, muito frio. Nos comentários, escreva a palavra paciência. Se você também acredita que às vezes é melhor esperar o momento certo para agir. E me conta, você já passou por alguma situação onde teve que ser estratégico ao invés de impulsivo? Eu leio todos os comentários e adoro saber das suas experiências, porque essa história não é só sobre vingança. É sobre como o conhecimento é poder e como uma mulher determinada pode virar o jogo completamente. Vamos começar? Era uma quinta-feira comum de março de 2021, em São Paulo. Eu estava no nosso escritório em casa, na Vila Madalena, organizando os documentos da nossa empresa de consultoria financeira. Ricardo havia saído cedo para uma reunião com o cliente, algo que tinha se tornado rotina nos últimos meses. O notebook dele estava aberto na mesa, coisa rara, já que ele sempre foi muito cuidadoso com essas coisas. A tela mostrava o WhatsApp Web ainda logado. Não sou uma pessoa de vasculhar celular de marido, nunca fui. Mas algo na conversa que estava aberta chamou minha atenção. Amor, transferi mais 15 mil COS hoje. O apartamento já está quase quitado. Meu coração parou. Que apartamento? Que 15 mil? Comecei a rolar a conversa para cima, e cada mensagem era como um tapa na cara. Quando você vai contar para ela? Preciso de mais tempo, Camila. Até o final do ano resolvo tudo. Você prometeu que ia pedir o divórcio em janeiro. E vou pedir.
Só preciso organizar as coisas financeiramente primeiro. Camila. Eu conhecia essa Camila. Era a amiga da academia, que ele sempre mencionava. A mesma Camila que eu até já havia encontrado algumas vezes em eventos sociais. Sempre muito simpática. Sempre perguntando sobre mim com aquele sorrisinho que agora fazia todo sentido. Continuei lendo, mesmo sabendo que cada palavra ia me machucar mais. Eles estavam planejando nossa separação há meses. Planejando como ele ficaria com a maior parte dos bens da empresa. Planejando como justificar os gastos que já havia feito com ela. Mas o pior estava por vir. Abri nosso sistema bancário e empresarial, onde eu tinha acesso total, sendo sócia e contadora da empresa. Nos últimos 8 meses, Ricardo havia feito transferências sistemáticas para uma conta que eu não conhecia. Sempre valores entre 10 mil e 20 mil, sempre com justificativas falsas nos comprovantes. Total desviado. 180 mil reais do nosso dinheiro. Dinheiro que eu havia ajudado a ganhar. Dinheiro de clientes que confiavam em nós. Dinheiro que deveria estar garantindo nosso futuro juntos. Sentei na cadeira do escritório e comecei a chorar. Não um choro desesperado, mas um choro de quem finalmente entende a dimensão da traição. Não era só o corpo dele com outra. Era nossa vida inteira que havia se tornado uma farsa. O barulho da chave na porta me trouxe de volta à realidade. Ricardo chegando da reunião. Rapidamente fechei todas as abas do computador e me recompus. Quando ele entrou no escritório, encontrou sua esposa trabalhando tranquilamente, como sempre. Oi, amor. Como foi seu dia? Ele perguntou, me beijando na testa. Tranquilo, respondi, forçando um sorriso. E sua reunião? Produtiva. Acho que vamos fechar um contrato grande. Mentira. Provavelmente havia passado a tarde com Camila no apartamento que eu estava financiando. Naquela noite, deitada ao lado dele, olhando para o teto do nosso quarto, tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Eu não ia confrontá-lo. Não ia fazer escândalo. Não ia implorar ou tentar salvar o casamento. Eu ia destruí-lo do mesmo jeito que ele estava me destruindo. Devagar, sistematicamente, e de forma que ele só percebesse quando fosse tarde demais para reagir. A guerra havia começado, e Ricardo não fazia a menor ideia. Os primeiros dias depois da descoberta foram os mais difíceis da minha vida. Acordar todo dia fingindo que estava tudo bem, preparar o café como sempre, conversar sobre trivialidades, fazer amor com alguém que estava me traindo há meses. Isso exigia uma força que eu nem sabia que tinha, mas a raiva foi se transformando em algo mais útil. Determinação estratégica. Comecei a documentar tudo. Criei uma pasta criptografada no meu notebook pessoal com todas as evidências. Screenshots das conversas, prints dos extratos bancários, documentos da empresa. Cada prova da traição e do desvio de dinheiro era cuidadosamente catalogada e organizada. Descobri que o apartamento da Camila ficava em Moema, 2 quartos de 450 mil que estava sendo financiado com dinheiro da nossa empresa. As prestações mensais de 3.200 saíam disfarçadas como pagamento a fornecedores nos nossos livros contábeis, mas eu precisava de mais informações. E foi aí que me lembrei da Clara, minha amiga advogada especializada em direito empresarial e familiar. Marcamos um café no shopping Eldorado, longe dos nossos círculos habituais. Mariana, você tem certeza absoluta disso? Clara perguntou, depois que mostrei parte das evidências. Infelizmente sim. E preciso da sua ajuda para entender quais são os meus direitos legais. Bom, sendo vocês casados em comunhão parcial de bens e sócios da empresa, a situação é complexa. Mas com essas evidências de desvio de recursos empresariais, você tem um caso sólido. Clara me explicou que, além do divórcio, eu poderia mover uma ação por danos morais e materiais. Mais importante, como eu tinha 51% da empresa, algo que Ricardo havia insistido para me proteger, que ironia, eu poderia tomar decisões unilaterais sobre os rumos do negócio. Mas Mariana, ela continuou, você precisa ser muito cuidadosa. Se ele suspeitar que você sabe, pode tentar acelerar o processo dele ou esconder mais ativos. Por isso vou esperar. Vou reunir todas as evidências possíveis antes de agir. Naquela noite,
Cheguei em casa com um plano estruturado. Nos próximos meses eu ia documentar todos os desvios financeiros, identificar todos os bens que ele havia adquirido ou estava adquirindo com Camila, reorganizar discretamente a estrutura da empresa para me proteger, reunir evidências da traição conjugal, preparar toda a documentação legal necessária. Ricardo estava na sala assistindo Netflix quando cheguei. Oi, amor. Estava te esperando para jantar, ele disse, parecendo o marido atencioso de sempre. Desculpa, o trânsito estava terrível. Menti. Vou só tomar um banho e já desço. No chuveiro, deixei a água quente lavar não só o cansaço do dia, mas também o último vestígio da mulher ingênua que eu havia sido. A partir daquele momento, cada interação com Ricardo seria calculada. Cada conversa seria uma oportunidade de coletar informações. Cada demonstração de carinho seria estratégica. 3 dias depois, implementei a primeira parte do meu plano. Mudei discretamente algumas procurações da empresa, garantindo que certas movimentações financeiras precisariam da minha assinatura também. Quando Ricardo questionou, justifiquei como nova exigência do banco para valores acima de 20 mil. Ele não desconfiou de nada. Agosto de 2021. 5 meses vivendo essa farsa, e eu já havia me tornado uma expert em atuação. Por fora, continuava sendo a Mariana de sempre, esposa dedicada, empresária focada, pessoa sociável nos eventos do nosso círculo social. Por dentro, era uma investigadora incansável. Aprendi a rotina deles. Toda terça e quinta, Ricardo ia para a academia. Na verdade, passava 2 horas no apartamento de Moema. Descobri isso colocando um rastreador discreto no carro dele. Um pequeno dispositivo GPS que Clara havia me indicado. Sábados eram mais elaborados. Reuniões de trabalho, que duravam o dia inteiro. Na verdade, eles iam para Campos do Jordão, onde Camila tinha uma casa de campo. Casa essa que, descobri depois, estava sendo reformada com dinheiro desviado da nossa empresa. A cada descoberta, minha raiva crescia, mas também minha determinação. Eu estava construindo um dossiê que seria impossível de refutar. Nesse período, também descobri algo que me deu ainda mais poder. Ricardo estava sonegando impostos. As transferências para Camila não constavam na declaração do imposto de renda, e ele havia criado notas fiscais falsas para justificar alguns gastos. Como contadora, eu sabia exatamente o que isso significava. Crime contra a ordem tributária. Mariana, você está bem? Está parecendo distante ultimamente. Ricardo comentou uma noite, depois do jantar. Estou ótima, por quê? Não sei, você anda meio automática, como se estivesse pensando em outras coisas. Se ele soubesse nas coisas que eu estava pensando. É que estou preocupada com a empresa. Os impostos estão ficando cada vez mais complicados. Respondi, o que tecnicamente não era mentira. Relaxe, amor. Você é a melhor contadora que conheço. Sempre dá um jeito. A ironia daquele elogio quase me fez rir. Eu realmente ia dar um jeito, só que não da forma que ele imaginava. Foi também nessa época que comecei a frequentar uma psicóloga. Não porque estava tendo um colapso. Pelo contrário, mentalmente eu nunca havia estado tão focada, mas precisava de alguém neutro para me ajudar a processar toda aquela situação, sem cometer erros emocionais. Mariana, você está lidando com isso de forma muito racional, Dr. Paula observou durante uma sessão. Quase friamente racional. Isso me preocupa um pouco. Por quê? Porque às vezes reprimir totalmente as emoções pode ser prejudicial a longo prazo. Eu não estou reprimindo. Estou canalizando. E era verdade. Toda a dor, toda a raiva, toda a sensação de traição estava sendo transformada em combustível para meu plano. Cada mentira que Ricardo contava me dava mais motivação para ser mais meticulosa na coleta de evidências. Em setembro, descobri que eles já estavam procurando casas para comprar juntos. Casas que custariam mais de 1 milhão. Dinheiro que, obviamente, viria dos desvios da nossa empresa. Foi nesse momento que tomei uma decisão crucial. Era hora de acelerar a proteção dos meus interesses. Sem Ricardo saber, transferi 300 mil reais da conta empresarial para uma aplicação em meu nome, justificando como reserva de emergência para impostos do próximo ano. Tecnicamente, era dinheiro da empresa. Praticamente, era minha proteção contra o que ele estava planejando fazer comigo. Dezembro de 2021, véspera do Natal.
A família toda reunida no nosso apartamento na Vila Madalena para a ceia tradicional. Minha mãe, meu pai, minha irmã, os pais do Ricardo, alguns tios e primos. Uma grande família feliz, pelo menos na aparência. Mariana está radiante hoje, comentou minha sogra, Dona Helena. Vocês dois estão cada vez mais unidos. Se ela soubesse que naquele exato momento eu tinha no celular fotos do Ricardo e da Camila em uma pousada romântica em Ilhabela, tiradas há 2 dias durante a viagem de trabalho dele. É verdade, concordou meu pai. Você encontrou um homem de sorte, Ricardo. Ricardo sorriu, me abraçou e disse: Eu que sou o sortudo. Mariana é uma mulher única. A atuação dele estava tão boa quanto a minha. Talvez até melhor, considerando que ele estava fazendo isso há muito mais tempo. Durante a ceia, recebi uma mensagem no WhatsApp. Era de um número desconhecido. Oi, você não me conhece, mas preciso te falar uma coisa importante sobre seu marido. Podemos conversar? Meu sangue gelou. Quem era? O que sabia? Como havia conseguido meu número? Discretamente respondi: Quem é você? Sou irmã da Camila. Descobri sobre o caso, e acho que você tem o direito de saber. A irmã da Camila. Isso era uma complicação que eu não havia previsto. Respondi que conversaríamos depois do feriado, e tentei me concentrar na ceia, mas minha mente estava a 1000 por hora. Depois que todos foram embora, Ricardo e eu ficamos sozinhos arrumando a casa. Foi uma noite ótima, ele comentou, lavando a louça. Adoro quando a família toda se reúne assim. Também adorei, menti, secando os pratos. Por falar nisso, como foi sua viagem para Santos na segunda? Você mal me contou detalhes. Era um teste. Ele havia dito que ia para Santos, mas eu sabia que estava em Ilhabela. Ah, foi corrida. Reunião chata com aquele cliente do setor portuário. Nem deu tempo de aproveitar a cidade. Mais uma mentira documentada mentalmente. No dia 27, encontrei-me com Júlia, a irmã da Camila, em um café no Brooklyn. Era uma mulher de uns 30 anos, claramente desconfortável com a situação. Olha, eu não queria me meter nisso, ela começou, mas minha irmã está completamente perdida nessa situação. Ela acha que seu marido vai se separar de você, mas eu tenho certeza de que ele só está enrolando. Por que você acha isso? Porque já faz quase 1 ano que ela fala nisso, e até agora nada. Além disso, ele sempre arranja desculpas para não se apresentar oficialmente para nossa família. Nossa mãe nem sabe que ele é casado. Interessante. Então, Ricardo estava mentindo para os 2 lados. E tem outra coisa, Júlia continuou. Camila comentou que vocês estão com problemas financeiros na empresa, que por isso ele não pode se separar agora. Isso é verdade? Problemas financeiros? Nossa empresa nunca havia ido melhor, a não ser pelos 250 mil que ele havia desviado para bancar a vida dupla dele. Nossa empresa está muito bem, na verdade. O rosto de Júlia fechou. Então ele está mentindo para ela também. Parece que sim. Saí daquele encontro com ainda mais informações valiosas. Ricardo não estava apenas me traindo. Estava criando uma teia de mentiras tão complexa que envolvia 2 famílias inteiras. Aquela noite, atualizei meu dossiê com as novas informações. Já tinha mais de 200 páginas de evidências. Extratos bancários, conversas de WhatsApp, fotos, comprovantes de gastos, depoimentos. Era quase como montar um quebra-cabeças gigante, onde cada peça revelava mais um pedaço da traição. Janeiro de 2022. Ano novo. Vida nova. Pelo menos era isso que Ricardo estava pensando. Para ele, 2022 seria o ano em que finalmente se separaria de mim e assumiria publicamente o relacionamento com Camila. Para mim, seria o ano em que eu colocaria meu plano em prática. A primeira semana de janeiro foi crucial. Ricardo viajou para o Rio de Janeiro para prospectar clientes, mas eu sabia que na verdade estava passando o Réveillon com Camila em Búzios. Aproveitei a ausência dele para fazer algumas mudanças importantes na empresa. Com a ajuda da Clara, reestruturei o contrato social da nossa consultoria. Oficialmente, eram apenas atualizações necessárias para o novo ano fiscal. Na prática, estava me blindando juridicamente. Agora, qualquer movimentação financeira acima de 10 mil precisaria da minha aprovação expressa. Quando Ricardo voltou, bronzeado e relaxado, apresentei as mudanças como
Exigências do nosso contador externo para melhor controle fiscal. Você acha necessário? Parece meio burocrático. Ele questionou. Amor, você sabe que eu cuido da parte legal. É melhor prevenir do que remediar, principalmente com essa fiscalização mais rigorosa da Receita. Ele assinou sem questionar. Grande erro. Em fevereiro, implementei a segunda fase. Comecei a transferir sistematicamente recursos da conta conjunta para aplicações em meu nome. Nada muito óbvio. Quantias entre 15 mil reais e 30 mil, sempre justificadas como diversificação de investimentos ou aproveitamento de oportunidades no mercado. Ricardo estava tão distraído com seus planos de vida dupla que mal prestava atenção nas movimentações financeiras. Afinal, eu sempre havia cuidado dessa parte, e ele confiava na minha competência. Se ele soubesse que eu estava usando essa competência contra ele, foi também nesse período que descobri algo que me deixou furiosa. Ricardo estava planejando me demitir da própria empresa que ajudei a construir. Encontrei rascunhos de uma reestruturação societária onde ele ficaria com 80% das cotas, e eu seria apenas uma consultora externa. O plano dele era genial na teoria. Depois do divórcio, eu não teria mais direito aos lucros da empresa, apenas a uma indenização simbólica pelos anos trabalhados. Ele ficaria com o negócio e ainda poderia contratar Camila, que tinha formação em administração, como nova sócia. Eles realmente achavam que eu era ingênua. Naquela noite, sentada no escritório de casa, calculei exatamente quanto Ricardo havia me custado até aquele momento. 320 mil reais em desvios diretos, mais aproximadamente 150 mil reais em gastos com presentes, viagens e outras despesas para Camila. Quase R$500.000. Dinheiro suficiente para comprar um apartamento, fazer uma grande viagem pelo mundo ou investir em outro negócio. Dinheiro que ele havia roubado de mim para construir uma vida com outra pessoa. Foi nesse momento que minha estratégia mudou de defensiva para ofensiva. Não bastava mais me proteger. Eu ia recuperar cada centavo, com juros e correção monetária. Comecei a rastrear todos os bens que Ricardo havia adquirido, ou estava adquirindo. O apartamento da Camila em Moema estava quase quitado. A casa de campo em Campos do Jordão estava em obras de ampliação. Ele havia comprado um carro novo, um BMW X3, que estava financiado pela nossa empresa como veículo de trabalho. Tudo documentado, tudo com comprovantes de que o dinheiro vinha de desvios dos nossos recursos. Em março, fiz algo que considero minha jogada mais inteligente. Contratei um investigador particular. Não para descobrir a traição, isso eu já sabia de cor, mas para documentar legalmente todos os encontros, todas as viagens, todos os gastos. Preciso de evidências que sejam válidas em tribunal, expliquei para o investigador, um ex-policial civil recomendado pela Clara. Fotos, vídeos, horários, locais, tudo que possa comprovar não só a traição, mas também o uso de recursos empresariais para financiá-la. Quanto tempo você quer de investigação? 3 meses. Tempo suficiente para documentar o padrão de comportamento dele. 3 meses para criar um dossiê que seria impossível de contestar em qualquer tribunal do país. Maio de 2022. 1 ano exato desde que descobri a traição, e minha vida havia se tornado surreal. Durante o dia, era a esposa amorosa e sócia dedicada. Durante a noite, me transformava em uma investigadora meticulosa, analisando cada movimento do meu próprio marido. O relatório do investigador particular chegou em um pendrive criptografado. Eram mais de 500 fotos, 20 horas de vídeo e um cronograma detalhado de 3 meses de atividades. Sentada no escritório, com Ricardo, trabalhando até tarde, na verdade, jantando com Camila em um restaurante no Itaim, abri os arquivos no meu notebook. As imagens eram devastadoras e, ao mesmo tempo, libertadoras. Ricardo e Camila entrando e saindo do apartamento em Moema. Os dois fazendo compras no shopping, ele pagando tudo com o cartão empresarial. Viagens românticas para resorts caros, também pagas pela empresa. Mas o que mais me impressionou foi a naturalidade com que eles se comportavam. Não pareciam 2 amantes escondidos, pareciam um casal estabelecido. Mãos dadas na rua, beijos em público, discussões casuais sobre o futuro. Eles já estavam vivendo como se fossem casados. E eu era apenas um obstáculo temporário. Havia também algo que me deixou particularmente irritada.
Fotos deles em reuniões com um corretor de imóveis, visitando casas de luxo em Alphaville, casas de 2 milhões reais para cima. O sonho da casa própria que Ricardo sempre dizia que um dia realizaríamos juntos, ele estava planejando realizar com outra pessoa. O investigador havia conseguido até mesmo gravar algumas conversas, onde ficava claro que Camila acreditava que o divórcio sairia em breve e que ela seria a nova sócia da empresa. Até o final do ano está tudo resolvido. Ouvi a voz do Ricardo em uma gravação. A Mariana vai ficar com a parte dela, e nós começamos vida nova. A parte dela. Como se eu fosse uma funcionária sendo demitida, não a pessoa que ajudou a construir aquela empresa desde o zero. Foi nesse momento que tomei uma decisão definitiva. O confronto seria em dezembro, na festa de confraternização da empresa, na frente de todos os clientes, funcionários e parceiros. Seria público, seria humilhante e seria definitivo. Mas antes disso, eu precisava garantir que não sobrasse nada para ele recuperar. Em junho, implementei a terceira fase do meu plano. Comecei a transferir alguns dos nossos principais clientes para contratos diretamente comigo, como pessoa física. Tecnicamente, estava apenas diversificando a prestação de serviços. Na prática, estava garantindo que uma parte significativa da receita continuaria comigo após a separação. Como eu conhecia pessoalmente todos os clientes há anos e eles confiavam no meu trabalho, a migração foi tranquila. Ricardo nem percebeu, porque os valores continuavam entrando na conta da empresa. Só que agora com contratos que se vinculariam a mim em caso de dissolução societária. Também foi em junho que descobri a jogada mais suja do Ricardo. Ele estava tentando conseguir empréstimos bancários usando como garantia os bens que teoricamente eram nossos. A casa, os carros, até mesmo equipamentos da empresa. O objetivo era claro: aumentar o endividamento conjunto para diminuir o patrimônio a ser dividido no divórcio. Uma estratégia que funcionaria se eu fosse a esposa ingênua que ele pensava que eu era. Como eu tinha acesso a todos os sistemas bancários da empresa, cancelei silenciosamente as solicitações de empréstimo. Quando Ricardo questionou por que os bancos estavam demorando tanto para aprovar, inventei desculpas sobre nova regulamentação do Banco Central e análise mais rigorosa pós-pandemia. Ele engoliu todas as desculpas. Em julho, recebi uma informação que mudaria completamente minha estratégia. Camila estava grávida. A notícia chegou através da Júlia, que continuava me informando sobre os movimentos da irmã. Camila estava de 3 meses e, segundo ela, Ricardo estava radiante com a perspectiva da paternidade. Naquela noite, olhando para Ricardo assistir TV no sofá da nossa sala, senti uma mistura de nojo e pena. Nojo pela traição múltipla, pena pela criança que nasceria em meio a essa confusão toda. Mas também senti algo mais forte: urgência. Se havia um bebê a caminho, Ricardo certamente aceleraria seus planos de separação. Eu precisava me antecipar. Foi aí que tomei a decisão mais radical até então. Seria eu quem pediria o divórcio primeiro. Mas não agora. Seria na festa de dezembro, na frente de todos, depois de expor publicamente toda a traição e todos os crimes dele. O máximo de humilhação pública, seguido pelo máximo de consequências legais. A partir daquele momento, cada dia se tornou uma contagem regressiva. Faltavam 5 meses para o dia de setembro de 2022. A primavera chegou em São Paulo, e com ela, a fase final da minha preparação. Ricardo estava cada vez mais ansioso, claramente esperando o momento certo para me dar a notícia da separação. Se ele soubesse que eu já estava 3 passos à frente, neste mês, fiz algo que consolidou definitivamente minha posição. Registrei a marca da nossa empresa exclusivamente em meu nome. Como eu sempre havia cuidado da parte burocrática, Ricardo nem sabia que a marca não estava protegida. Agora, se ele quisesse continuar usando o nome RC Consultoria Financeira após nossa separação, teria que pagar royalties para mim. Pequenos detalhes que fariam toda a diferença. Também foi em setembro que Clara finalizou toda a documentação legal necessária. Tínhamos um processo de divórcio litigioso pronto para ser protocolado, uma ação de dissolução de sociedade empresarial, uma representação criminal por apropriação indébita e sonegação fiscal, e ainda uma ação de danos morais e materiais. Mariana, com todas essas evidências,
Você não vai apenas se separar. Clara me explicou durante nossa reunião no escritório dela em Pinheiros. Você vai destruir financeiramente a vida dele pelos próximos 10 anos. É exatamente isso que eu quero. Tem certeza? Porque depois que protocolarmos isso tudo, não tem volta. A vida dele vai virar um inferno legal. Olhei pela janela do escritório, vendo o movimento da Rua dos Pinheiros, e pensei em todos os momentos em que Ricardo havia mentido para mim, em todos os planos que ele estava fazendo nas minhas costas, em toda a humilhação que eu estava engolindo há mais de 1 ano. Clara, ele roubou quase R$500.000 de mim. Me traiu por anos. Está planejando me deixar sem nada. E ainda tem uma mulher grávida achando que vai viver como rainha com o dinheiro que ele roubou de mim. Eu tenho certeza absoluta. Em outubro, descobri que Ricardo havia marcado uma reunião comigo para o dia 15 de dezembro, 3 dias antes da festa da empresa. Pela agenda dele, que eu continuava tendo acesso, o assunto da reunião estava marcado como conversa importante, futuro da empresa. Ele realmente ia tentar me pegar de surpresa. Provavelmente chegaria com uma proposta já formulada, me pressionando a aceitar uma separação amigável, onde ele ficaria com a maior parte dos bens. Que ingenuidade! No final de outubro, implementei a última fase da minha proteção financeira. Transferi mais $200.000 para investimentos em meu nome, esvaziando praticamente todas as contas da empresa. Quando Ricardo questionou sobre o baixo saldo, expliquei que havia feito aplicações estratégicas para aproveitar a alta da Selic. Mas deixou muito pouco para o fluxo de caixa, não acha? Ele perguntou, olhando os extratos. Relaxa, amor. Em dezembro, resgato parte dos investimentos para as bonificações de final de ano e os impostos de janeiro. Mentira. Em dezembro, esses investimentos estariam blindados contra qualquer tentativa de divisão. Foi também no final de outubro que aconteceu algo que quase me fez rir da ironia. Ricardo começou a ser mais carinhoso comigo. Presentes sem motivo, jantares românticos, até mesmo uma viagem surpresa para Gramado em um final de semana. Claramente, a consciência pesada estava falando mais alto. Ou talvez fosse estratégia para me deixar mais receptiva à conversa de dezembro. Durante a viagem para Gramado, caminhando de mãos dadas pela rua coberta, ele até comentou: Sabe, Mari, eu estava pensando que talvez seja a hora de a gente mudar algumas coisas na nossa vida. Que tipo de coisas? Perguntei, fingindo inocência. Não sei. Talvez morar numa casa maior, em um bairro diferente. Quem sabe até mudar de cidade. Mudar de cidade. Provavelmente para longe das evidências da traição dele. Longe das pessoas que conheciam Camila. Longe de tudo que pudesse comprometer a narrativa que ele estava construindo. É uma ideia interessante, respondi. Mas vamos com calma, né? Primeiro precisamos organizar bem as finanças da empresa para 2023. Se ele soubesse que em 2023 ele não teria empresa para organizar, novembro chegou com uma ansiedade crescente. Faltavam apenas algumas semanas para o confronto, e eu podia sentir que Ricardo também estava nervoso. Ele começou a trabalhar mais tarde, fazer mais ligações sigilosas, sair mais para reuniões. Provavelmente estava finalizando os últimos detalhes dos planos dele com Camila, e talvez até mesmo com algum advogado. No dia 20 de novembro, recebi uma ligação inesperada da Júlia. Mariana, preciso te avisar uma coisa urgente. O que aconteceu? Camila foi ao médico ontem e descobriu que está esperando gêmeos. Gêmeos. A situação acabava de ficar ainda mais complicada para Ricardo. 2 crianças significavam gastos dobrados, responsabilidades dobradas, pressão dobrada para regularizar a situação. E tem mais, Júlia continuou. Ela deu um ultimato para ele. Ou conta para você até o Natal, ou ela mesma vai contar. Natal. Exatamente 1 semana depois da festa da empresa. O timing não poderia ser mais perfeito. Eu ia revelar tudo na festa. Ele ficaria sem reação. E 1 semana depois, Camila descobriria que o homem que ela amava estava completamente arruinado. Era quase poético. No dia 30 de novembro, fiz a última transferência de dinheiro. R$150.000 que estavam numa conta reserva da empresa. Com isso, eu havia protegido um total de R$650.000, mais do que Ricardo havia desviado, garantindo que eu não só recuperaria o que era meu, mas também seria compensada pelos danos morais. Naquela noite, Ricardo chegou em casa com uma garrafa de champanhe.
O que estamos comemorando? Perguntei. Nada específico. Só queria brindar com minha esposa maravilhosa. Ele abriu a garrafa, serviu 2 taças e fez um brinde. A nossa vida juntos e ao futuro que nos espera. Brinquei com ele, mas por dentro estava pensando: você tem razão, Ricardo. Ao futuro que nos espera. Só que não é o futuro que você está imaginando. Faltavam apenas 18 dias. Dezembro chegou com um calor típico de São Paulo. Mas para mim, cada dia parecia durar uma eternidade. A festa da empresa estava marcada para o dia 18, numa casa de eventos em Moema. Ironicamente, a poucos quarteirões do apartamento que Ricardo dividia com Camila. Nos primeiros dias do mês, a ansiedade dele estava palpável. Ricardo checava o telefone obsessivamente, fazia ligações sussurradas no escritório, e eu podia perceber que ele estava ensaiando mentalmente a conversa que teria comigo no dia 15. No dia 8 de dezembro, aconteceu algo que quase atrapalhou meus planos. Ricardo sugeriu que cancelássemos a festa da empresa. Sabe, Mari, estava pensando, que tal economizarmos esse dinheiro da festa este ano? Podemos fazer algo mais simples, só para os funcionários. Mas já está tudo contratado, amor. Já mandamos os convites para os clientes. Eu sei, mas... Além disso, interrompi. É importante manter a tradição. Nossos clientes esperam por essa festa. É networking, é relacionamento. Ele não insistiu, mas percebi a preocupação no rosto dele. Provavelmente estava com medo de que algum cliente mencionasse ter visto ele com Camila em algum lugar. Se ele soubesse que eu já tinha fotos dele com ela em 3 restaurantes diferentes onde nossos clientes frequentavam... No dia 12, 6 dias antes da festa, Clara me ligou com uma pergunta final. Mariana, você tem certeza absoluta de que quer fazer isso na frente de todos? Podemos protocolar tudo na segunda-feira e notificar ele em particular. Clara, ele me humilhou em particular por 3 anos. Agora é a minha vez de escolher o cenário. Ok. Então na segunda de manhã eu protocolo todos os processos. Na festa de domingo você faz o que tem que fazer, e na segunda-feira ele vai receber as citações em casa. Perfeito. No dia 13, Ricardo finalmente marcou oficialmente nossa conversa importante para o dia 15, às 19 horas, no escritório de casa. Mari, preciso conversar com você sobre uma coisa séria. Que tal jantarmos em casa sexta e conversarmos com calma? Claro, amor. Aconteceu alguma coisa? Não. É sobre planos para o futuro. Acho que está na hora de tomarmos algumas decisões importantes. Decisões importantes. Se ele soubesse as decisões que eu já havia tomado. Passei os dias seguintes finalizando os últimos detalhes. Separei todas as evidências em pastas organizadas, imprimi as principais conversas de WhatsApp, organizei os extratos bancários por ordem cronológica. Quando chegasse a hora, eu não queria depender de tecnologia. Tudo estaria ali, em papel, impossível de negar. No dia 14, véspera da nossa conversa, recebi uma mensagem inesperada de Camila. Oi, Mariana. Você não me conhece direito, mas preciso conversar com você. É sobre o Ricardo. Meu coração disparou. Ela ia se antecipar? Ia estragar meu momento? Respondi. Oi, Camila. Que coincidência você me procurar justo agora. Também preciso conversar com você. Que tal nos encontrarmos domingo depois da festa da empresa? Domingo? Mas... você não acha melhor antes? Acredite em mim, Camila. Domingo será o momento perfeito. Ela concordou, sem entender que estava concordando em assistir ao show da sua própria vida desmoronando. Na noite do dia 14, Ricardo chegou em casa com flores e uma caixa de chocolates belgas. Para que isso? Perguntei. Para minha esposa especial. Quero que nossa conversa de amanhã seja tranquila e carinhosa. Tranquila e carinhosa. Ele realmente achava que conseguiria me manipular até o final. Jantamos normalmente. Assistimos Netflix juntos no sofá. E quando fomos dormir, ele até me abraçou de forma mais carinhosa que o usual. Mari, eu te amo muito. Você sabe, né? Também te amo, Ri. Tecnicamente, não era mentira. Eu amava o homem que ele foi um dia, antes de se tornar esse estranho que dormia ao meu lado planejando me trair e me roubar. No dia 15 de dezembro, acordei sabendo que seria o último dia da minha vida como esposa do Ricardo. A partir do dia seguinte, seria oficialmente sua inimiga. Passei o dia trabalhando normalmente, mas com um friozinho na barriga.
Às 18h30, cheguei em casa e encontrei Ricardo na cozinha, preparando uma entrada de queijos e vinhos. Oi, amor. Preparei uma coisa gostosa para acompanhar nossa conversa. Que carinho, respondi, tirando o blazer. Me dá só uns minutinhos para tomar um banho? Claro, fico aqui organizando tudo. No chuveiro, deixei a água quente me relaxar pela última vez como a Mariana ingênua. Quando saísse dali, seria a Mariana estrategista assumindo o controle total da situação. Às 19h em ponto, sentamos à mesa da sala de jantar. Ricardo serviu o vinho, fez um brinde ao nosso futuro e começou. Mari, você sabe que eu te amo muito, né? Sei. E você sabe que nossa empresa sempre foi nosso maior orgulho. Claro. Pois então, eu estava pensando que talvez seja a hora de fazermos algumas mudanças na nossa vida, pessoal e profissional. Ele respirou fundo e continuou. Sabe, eu tenho sentido que a gente está meio distante ultimamente, como se fôssemos mais sócios do que casal. E isso não é saudável para nenhum de nós. Olhei para ele com a expressão mais neutra possível. Então, eu estava pensando, que tal se a gente se desse um tempo? Umas férias do casamento. Você poderia ficar com a casa. Eu alugaria um apartamento. E na empresa, poderíamos reestruturar a sociedade de uma forma que funcionasse melhor para os dois. Ele parou, esperando minha reação. Entendi, respondi calmamente. E como você imagina essa reestruturação da empresa? Bom, eu ficaria com a parte operacional. Você poderia focar na parte consultiva, tipo uma terceirização dos seus serviços contábeis. Seria bom para você ter mais liberdade, e para mim ter mais autonomia nas decisões. Traduzindo, ele ficaria com 80% da empresa. Eu seria uma prestadora de serviços. Ricardo, falei, ainda mantendo a calma. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Há quanto tempo você está planejando isso? Ele hesitou. Não sei. Alguns meses. Por quê? E a Camila faz parte desses planos? O rosto dele ficou branco. O vinho na taça tremeu na mão dele. Camila? Que Camila? A Camila da academia. A Camila do apartamento em Moema. A Camila que está grávida de gêmeos seus. Ricardo ficou em silêncio por longos segundos. Depois, tentou uma última cartada. Mari, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, Ricardo. Amanhã é a festa da empresa. Que tal deixarmos as explicações para lá? Tenho certeza de que será uma noite reveladora. Me levantei da mesa, peguei meu vinho e disse: Ah, e Ricardo, obrigada por confirmar tudo o que eu já sabia há 2 anos. Subi para o quarto, deixando-o sozinho com sua culpa e seu medo. Faltavam menos de 24 horas. 18 de dezembro de 2022. O dia que eu havia planejado meticulosamente por quase 2 anos, finalmente chegou. Acordei às 7h com uma serenidade que nem eu esperava. Não estava nervosa, não estava ansiosa. Estava apenas pronta. Ricardo havia dormido no quarto de hóspedes. Quando desci para tomar café, ele estava na cozinha, claramente sem ter dormido direito. Bom dia, disse, tentando soar normal. Bom dia? Dormiu bem? Mais ou menos. Mari, sobre ontem. Ricardo, o interrompi servindo meu café. Hoje é dia de festa. Vamos deixar conversas sérias para depois, ok? Ele concordou, aliviado por adiar o inevitável. Passei a manhã no salão, cuidando dos cabelos e das unhas. Escolhi um vestido vermelho, cor de poder, cor de vitória. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher completamente diferente daquela que havia descoberto a traição 2 anos antes. Estava mais forte, mais decidida, mais confiante. Às 15 horas, cheguei à casa de eventos em Moema, para supervisionar os últimos detalhes. Tudo estava perfeito. Decoração elegante, cardápio sofisticado, ambiente intimista para 80 pessoas entre clientes, funcionários e parceiros. No centro do salão principal, mandei instalar um telão para a apresentação institucional da empresa. Ricardo nem imaginava o que seria apresentado ali. Às 18 horas, comecei a receber os convidados. Sorria, cumprimentava, fazia o papel de anfitriã perfeita. Vários clientes comentaram como eu estava radiante, como a empresa estava prosperando. Se eles soubessem o que estava para acontecer... Ricardo chegou às 18h30, de terno azul marinho, tentando parecer relaxado, mas claramente tenso.
Cumprimentou os convidados, fez os brindes de praxe, mas eu percebia que ele checava o telefone constantemente. Às 19h45, quando todos já estavam descontraídos com drinks e canapés, subi no pequeno palco que havia sido montado para os brindes. Pessoal, posso ter a atenção de vocês por alguns minutinhos? O salão ficou em silêncio. Ricardo, que estava conversando com um cliente próximo ao bar, olhou para mim com uma expressão interrogativa. Primeiro, quero agradecer a presença de todos vocês nesta nossa confraternização anual. Como sempre, é um prazer enorme ter vocês aqui, celebrando mais um ano de sucesso da RC Consultoria. Aplausos educados. Como vocês sabem, a RC Consultoria sempre foi uma empresa familiar, construída com muito amor, dedicação e confiança mútua entre os sócios. Fiz uma pausa, olhando diretamente para Ricardo. Por isso, achei que seria apropriado compartilhar com vocês algumas descobertas importantes que fiz recentemente sobre os rumos da nossa empresa. O rosto de Ricardo ficou pálido. Ele começou a se mover em direção ao palco, mas eu já havia feito um sinal para o técnico de som. Pessoal, preparei uma pequena apresentação que acho que será muito esclarecedora para todos nós. A tela se acendeu, e a primeira imagem que apareceu foi um extrato bancário da empresa, com transfers destacadas em vermelho. Como podem ver, continuei, minha voz firme no microfone. Nos últimos 18 meses, nossa empresa teve algumas movimentações financeiras interessantes. Ricardo estava agora a poucos metros do palco, tentando chamar minha atenção discretamente, fazendo gestos para que eu parasse. Transferências sistemáticas para contas particulares, compras de imóveis, financiamentos de apartamentos, tudo muito bem documentado. A próxima imagem mostrava fotos do Ricardo e Camila entrando no apartamento em Moema, com data e horário. O salão ficou completamente silencioso. Eu podia ouvir algumas pessoas sussurrando, outras prendendo a respiração. E claro, essas atividades empresariais, digamos, não convencionais, foram acompanhadas de atividades pessoais igualmente interessantes. Mais fotos apareceram. Ricardo e Camila em restaurantes, viagens, o BMW que estava registrado como veículo da empresa. Ricardo, falei, olhando diretamente para ele, você gostaria de explicar para nossos clientes e funcionários como essas despesas se enquadram nos objetivos sociais da nossa empresa? Ele estava vermelho, claramente em pânico, tentando encontrar palavras. Mariana, para com isso. Vamos conversar em particular. Conversar em particular? Repeti no microfone. Como você conversou em particular comigo sobre desviar 380 mil reais da nossa empresa? Como conversou em particular sobre comprar apartamento para sua amante com dinheiro nosso? Como conversou em particular sobre os gêmeos que ela está esperando? Um murmúrio de choque tomou conta do salão. Algumas pessoas tiraram o celular para gravar. Outras simplesmente ficaram boquiabertas. Pessoal, continuei. Sei que isso é desconfortável para todos vocês, mas achei importante que nossos parceiros comerciais soubessem com quem estão fazendo negócios. Mostrei então a última série de documentos. As conversas de WhatsApp, onde Ricardo planejava me tirar da empresa, os documentos forjados, as evidências de sonegação fiscal. Então, Ricardo, falei, descendo do palco e caminhando em direção a ele. Ainda acha que devemos conversar em particular? Ele estava petrificado, cercado por 80 pessoas que agora sabiam exatamente quem ele era. E já que estamos todos aqui, continuei, tirando um envelope do meu bolso. Achei que seria um bom momento para oficializar algumas mudanças na empresa. Abri o envelope e li em voz alta. Por meio desta, comunico a todos os presentes que, a partir desta data, Ricardo Mendes está destituído de todas as funções na RC Consultoria, por quebra de confiança, apropriação indébita e uso indevido de recursos empresariais. A empresa continuará funcionando normalmente, agora sob minha direção exclusiva. Todos os contratos serão honrados, todos os funcionários mantidos, e todos os clientes continuarão recebendo o mesmo padrão de excelência de sempre. A única mudança é que vocês não precisarão mais se preocupar em fazer negócios com alguém que rouba da própria empresa para sustentar amantes. O silêncio no salão era ensurdecedor. Ricardo ficou parado por alguns segundos,
Depois simplesmente saiu correndo da festa. Alguns convidados começaram a aplaudir. Outros vieram me cumprimentar, expressando apoio e admiração pela coragem. Vários clientes fizeram questão de dizer que continuariam trabalhando comigo. Foi o momento mais satisfatório da minha vida. 6 meses depois, junho de 2023, estou no meu novo escritório no Itaim Bibi, uma sala moderna e elegante no 15º andar, com vista para a cidade que agora parece completamente diferente aos meus olhos. A RC Consultoria se transformou em Mariana Rodrigues Consultoria Empresarial e nunca esteve melhor. Depois daquela noite de dezembro, minha vida virou de cabeça para baixo, mas de uma forma incrivelmente positiva. A história da festa se espalhou rapidamente pelo meio empresarial de São Paulo. Longe de me prejudicar, como talvez Ricardo esperasse, ela me trouxe uma reputação de mulher forte e íntegra. Novos clientes começaram a me procurar, muitos dizendo que queriam trabalhar com alguém que tinha coragem para fazer o que era certo, mesmo sendo difícil. Empresárias que haviam passado por situações similares me procuravam não só para serviços contábeis, mas também pedindo conselhos sobre como lidar com sócios desonestos. Ricardo, por outro lado, não teve a mesma sorte. Na segunda-feira seguinte à festa, ele recebeu em casa as citações de 5 processos diferentes: divórcio litigioso, dissolução de sociedade, apropriação indébita, sonegação fiscal e danos morais. A Receita Federal abriu uma investigação completa sobre nossas atividades e descobriu não só os desvios que eu havia documentado, mas também outras irregularidades que nem eu sabia que existiam. Em janeiro, os bens dele foram bloqueados pela Justiça. O apartamento da Camila, o BMW, até mesmo a conta bancária pessoal dele foi congelada. Ele teve que contratar um advogado criminal, coisa que drenou rapidamente o pouco dinheiro que ainda tinha. Camila, coitada, descobriu da pior forma possível que havia se envolvido com a pessoa errada. Quando os gêmeos nasceram em maio, Ricardo estava desempregado, processado e praticamente falido. Segundo a Júlia, que ainda me mantém informada, eles estão morando na casa da mãe da Camila, em Taboão da Serra, dependendo da ajuda da família dela. Quanto ao dinheiro desviado, consegui recuperar quase tudo através da justiça. O apartamento de Moema foi leiloado, o BMW foi vendido, e até mesmo alguns móveis e eletrodomésticos que ele havia comprado para Camila foram incluídos na lista de bens a serem ressarcidos. No final das contas, não só recuperei os 380 mil reais que ele havia roubado, como também recebi uma indenização de 200 mil reais por danos morais. A Justiça entendeu que a traição conjugal, associada ao desvio de recursos empresariais, configurava uma situação extremamente grave de violação de confiança. Hoje, morando sozinha na nossa antiga casa na Vila Madalena, que agora é só minha, posso dizer que sou uma mulher completamente diferente. Mais forte, mais independente, mais confiante em mim mesma. Tenho 15 funcionários, faturamento 300% maior que antes, e uma lista de espera de clientes querendo trabalhar comigo. Viajo quando quero, compro o que quero e durmo todas as noites com a consciência tranquila de quem fez a coisa certa. Ricardo tentou me procurar algumas vezes. Ligações que eu não atendo, mensagens que eu não respondo, e-mails que vão direto para o spam. Uma vez ele apareceu na porta do meu escritório, mas a segurança do prédio já tinha instruções para não deixá-lo subir. Através da Clara, soube que ele está tentando montar uma nova empresa, mas está com dificuldades porque meu processo manchou a reputação dele no mercado. Além disso, os débitos com a Receita Federal o impedem de ser sócio de qualquer empresa até quitar tudo. Estima-se que ele vai levar pelo menos 10 anos para se reerguer financeiramente, se conseguir. Às vezes, quando estou aqui no escritório no final do dia, olhando para a cidade pela janela, penso no quanto essa experiência me transformou. Descobri que sou capaz de uma paciência e uma determinação que eu nem sabia que tinha. Descobri que posso ser estratégica sem perder minha humanidade. Descobri que às vezes a vingança não é sobre ódio, é sobre justiça. Claro que houve momentos difíceis. Noites em que chorei sozinha. Dias em que questionei se havia feito a coisa certa. Períodos de solidão em que me perguntava se não teria sido mais fácil simplesmente aceitar a traição e tentar reconstruir o casamento. Mas hoje, 6 meses depois, posso dizer com absoluta certeza,
Foi a melhor decisão da minha vida, porque não se trata apenas de dinheiro ou vingança. Trata-se de autoestima, de dignidade, de mostrar para mim mesma que mereço respeito e honestidade. Trata-se de não aceitar ser tratada como idiota por alguém que promete amor eterno. Semana passada, recebi uma proposta de casamento. João, um cliente que se tornou amigo e depois algo mais. Um empresário honesto, viúvo, pai de uma adolescente adorável. Disse que preciso de tempo para pensar, porque ainda estou aprendendo a confiar novamente. Mas pela primeira vez em anos, sinto que posso confiar. Não porque João é perfeito, mas porque agora eu sei exatamente quem eu sou e o que mereço. E sei que, se um dia alguém tentar me trair novamente, não será a mesma Mariana ingênua de antes que reagirá. Será a Mariana, que destruiu completamente a vida de quem tentou destruir a dela. E isso, meus amigos, é poder verdadeiro. Se você chegou até aqui na minha história, espero que ela sirva de inspiração para qualquer pessoa que esteja passando por uma situação de traição ou abuso. Às vezes, a melhor vingança não é ser melhor que a outra pessoa. É mostrar para ela, e principalmente para você mesmo, quem realmente tem o controle da situação. Paciência, estratégia e documentação. Essa é a receita para transformar dor em poder. E acredite, vale cada segundo da espera.